pontualmente. 9 horas, 0 minutos e 55 segundos. 56, 57, 58, agora 59, 10 horas, 10 horário de Brasília. A dramaturgia desse espetáculo, Cuidado Frágil, foi criada pelos palhaços e palhaças que estão atuando em cena durante o ano de 2023. Eles fizeram uma pesquisa grande, trabalhando em cima de alguns livros que traziam essas histórias de fragilidades, seja na saúde, seja no palhaço, seja cruzamentos de histórias de fragilidades, né, nesses espaços, que são espaços que eles convivem. A partir dessas histórias, eles cruzaram com algumas vivências cotidianas que eles têm nas atuações no hospital e propuseram, através de improvisação, algumas cenas. E a gente foi lapidando essas cenas e construindo essa dramaturgia. Mas, de alguma forma, eles trazem algumas histórias do hospital. Não exatamente o que acontece no hospital, mas como eles veem, né? Porque na verdade, o cuidado frágil é o olhar do palhaço sobre aquela situação, né? É como ele vê, acontece alguma coisa ali com a criança, cada um conta uma história no meio do espetáculo. Tem as cenas e elas são entremeadas por histórias que eles contam individualmente. Então, aquela história que ele conta é como ele ou ela enxergou aquela situação, né? E a lente do palhaço, ela é sempre uma lente muito diferente da lente da pessoa comum, da lente da pessoa de saúde. Então acaba trazendo, sim, um pouco do hospital, mas também dessa perspectiva da saúde, né? Dessa perspectiva do riso. O palhaço está sempre nesse lugar de quem está olhando para o que ainda resta de saúde na criança que está doente, porque como ele não entende nada da doença, mas ele é capaz de perceber a saúde prontamente, né? Então, uma situação mais dramática, ele é capaz de perceber alguma coisa que ainda salva aquela situação. Catota e eu iniciamos nosso trabalho pelo primeiro corredor do hospital. E logo de cara, o caos. Um menino, estatelado no chão, agarrava os braços de sua mãe e gritava, esbravejava, berrava diante de uma porta fechada. Ele parecia atordoado, insatisfeito, incomodado, completamente desconectado. Talvez uma música possa acalmá-lo. Um sambinha miudinho. E esse momento durou apenas 2 segundos. Mas pra gente, foi como se o tempo tivesse parado por uma eternidade. O nome da minha palhaça é Farofa. Difícil dizer as características. A Farofa, ela tem uma característica mais augusta, que é mais ingênua, é mais atrapalhada, mais boba. Eu estava comentando com meus amigos que, inclusive, houve uma mudança na Farofa de uns tempos para cá, porque eu sempre senti muito forte essas características muito augustas dela, né? Só que de um tempo para cá, assim como nós, pessoas normais, mudamos com o tempo, eu sinto que a Farofa também já mudou bastante com o tempo, inclusive desde a minha entrada na enfermaria. Eu sinto que hoje em dia a Farofa é um pouco mais esperta, um pouco mais rápida, apesar de ainda muito atrapalhada, muito farofenta. É por isso que o nome da Farofa é Farofa, porque assim, ela é muito farofenta, atrevida. Pois agora não estarão mais, porque o número é de muita, mas
fiquei católica. É o arremessador. O meu palhaço, ele é o Catota e ele é bem atrapalhado, vaidoso e ele tem um desejo de fazer tudo certinho, mas no percurso ele se atrapalha um pouco, digamos assim. E o meu encontro com a palhaçaria aconteceu aqui na Unirio mesmo, no programa Enfermaria do Riso, né? Então, acabei fazendo algumas coisas fora, mas o forte desse meu encontro com a palhaçada é aqui. Tem uma coisa que a gente fala muito no programa, que todas essas características do palhaço, tudo isso é uma instância de jogo, né? Então é através do jogo, do treinamento, que eu fui descobrindo esses lugares do Catota, essas reações, essa maneira de ser. E tudo isso também não é nada pré-determinado, né? É uma coisa que pode ir se transformando ao longo do tempo, mas tudo é uma descoberta que vem do trabalho. Tive uma ideia brilhante. Pesquisar na minha enciclopédia de Oxford. Saúde. Obrigado. E achei um método infalível, utilizado pelos mais baluartes da medicina ocidental, oriental e medieval. Observem! Qual é o melhor chá para tratar calvície? O chapéu. A fadiga, ela é um pouco impaciente, preguiçosa, mas também autoritária, bem mandona, muito competente. Ela se acha muito competente em tudo que ela faz, mas ela falha muito. E é um pouco assim, de um lado meu, que eu não mostro tanto. Aí vai tudo pra fadiga, assim. Aí ela é um pouco do meu lado não tão mostrado de pessoa física. E eu desenvolvi ela aqui no programa da enfermaria mesmo. Eu tinha um pouco de sensibilidade, assim, tinha feito algumas oficinas, mas trabalhei mais aqui mesmo. E aí ela foi se desenvolvendo conforme a gente foi exercitando e trabalhando. Assim, são características principais, mas a gente muda conforme o jogo com o outro, né? Não é nada muito fixo, como nós não somos, né? Às vezes eu tô sensível, às vezes não, às vezes eu tô chorosa, às vezes eu tô impaciente, então a gente vai mudando também. Quem não sabe o que é chamego, pede pra vovó.
música chegou nesse espetáculo muito fortemente. Eu diria, inclusive, que a música também é uma narrativa, ela conta também uma história. As músicas que eles escolheram para... Na verdade, a minha direção é quase figurativa, assim, porque eu vim para organizar na cena, para colocá-los, mas eles colocam em cena o que eles querem dizer. Bom, eu vou inspecionar o nariz da senhora Nina para saber se ela não tem nenhum desvio de caráter. Opa, não tem. Maravilha. Vou pegar aqui a minha lidocaína, vou deixar bem lubrificado. Para isso, a paciente pode ficar desta forma. Mas da outra forma. Maravilha. Quando eu atingir a região da humorofaringe, a paciente pode ter um reflexo de tossir. Foi antes. Bom, eu vou pegar o meu estetoscópio e eu vou auscultar esta região. Professor Antônio Carlos, tem uma dúvida. Talvez, quem sabe, hipoteticamente, esse procedimento é indicado para controlar o ataque rizoide. Ótima pergunta, senhor Catota. Este procedimento não é indicado para controlar o ataque rizoide. O trabalho na enfermaria, né, o trabalho que acontece no hospital, ele é bem diferente do que se faz na cena. Mas certamente uma coisa alimenta a outra, vamos dizer assim, né? O trabalho de atuação no hospital, a primeira diferença, assim, certeira, que todo mundo que a gente fala bastante, é que na cena o foco é o palhaço, na cena o foco é o ator. E no hospital o foco é dividido entre o palhaço e a criança, e as pessoas que a gente encontra, e o espaço do hospital, né? Tudo muda nesse sentido, porque enquanto no teatro todos os olhos estão voltados pra gente, no hospital são muitos os focos, né? Muitos os olhares, assim. E também uma grande diferença do hospital para a cena é que no hospital a gente chega sem ninguém chamar a gente. No hospital o palhaço chega com esse interesse, com esse objetivo, com esse foco em transformar aquele lugar, transgredir o que está pré-estabelecido ali, trazer mudanças, né? Quando a gente atua aqui no palco, a gente está muito em foco, né? A luz está sempre na gente. Apesar de que é um espetáculo de palhaço, a gente tenta ainda enfatizar bastante a plateia. Se você reparar, o nosso espetáculo tem luz de plateia, a gente está sempre interagindo, então a gente ainda busca esse jogo. Já no hospital, não. O foco é totalmente entre o jogo, entre o palhaço e a criança, ou a enfermeira. Ou tá na criança, ou na enfermeira. Não tá na gente, assim. Nós somos mais um ali no hospital. Por acaso, eu tenho uma outra formação também. Aqui na Unirio, eu fiz enfermagem. Então, aí eu tive uma outra perspectiva também, né? Que eu comecei aqui pela visão da equipe médica, e aí eu via os burburinhos da enfermaria do riso como enfermeira, né? Estagiária, tudo. E depois, quando eu entrei aqui para atuação e entrei para o programa Enfermaria, eu tive esse novo olhar. E foi bem difícil, porque é difícil se desvencilhar também dos conhecimentos técnicos da enfermagem, né? Eu entrava em jogo muito preocupada com o batimento do paciente, com a pressão, se está tudo certo, se eu posso abordar ou não. E foi difícil de virar mesmo essa chave e pensar mesmo mais como palhaça. Mas foi um processo que é isso, é trabalho mesmo. A gente vai descobrindo aos poucos. A atuação no teatro e no palco é muito diferente. No palco a gente ensaia incessantemente,
a gente ensaia todos os dias para conseguir ter as marcações direitinho, tudo, apesar da gente precisar do frescor, da improvisação que o palhaço a técnica da palhaçaria nos traz, a gente sabe exatamente tudo que a gente vai fazer, a marcação direitinho, as falas que a gente precisa ter, até mesmo as gags que a gente precisa cometer. E no hospital a gente está trabalhando com aqui e agora, né? Com o que a gente vê ali no momento, com o que o outro nos oferece, né? Sem falar no foco, que no palco nós somos o foco, nós estamos ali com o foco da situação. No hospital a gente tende a trazer o foco com quem a gente está interagindo, né? Ali o protagonista é o outro, não a gente. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada pela presença de todos nesta reunião extraordinária. Estamos todos aqui, presentes, pacientemente, há 27 anos, aguardando a onipresente, a onipotente, a ornitorrinca, chefa, que não pode designar 5 minutinhos do seu dia atribuladíssimo para estar aqui. O programa Enfermaria do Riso, ele é um programa universitário e eu tenho muito orgulho disso. Assim, a gente teve ao longo desses 27 anos, algumas vezes propostas para se tornar uma ONG, para se tornar um programa de formação externo, mas eu como professora da Unirio, eu me formei também na Unirio antes aqui como atriz, eu considero que a Unirio é uma universidade que tem uma vocação para a interdisciplinaridade, porque ela não é uma universidade muito grande, ela não é uma universidade muito pequena, e ela tem uma escola de medicina, um centro de saúde e um centro de arte. Então, a saúde e a arte conversam mais facilmente, né? O programa Enfermaria do Riso, ele se criou como ideia em 1998, a partir de uma conversa no departamento de extensão, que na época era Malvina Tutman, a coordenadora, que nos apresentou o Edson Liberal, que era médico pediatra do HUGG, que nos levou ao Azor, que era chefe do serviço pediátrico. Por quê? Porque para a ação interdisciplinar acontecer, precisa desse diálogo, né? Precisa dessa conversa, precisa se saber que o palhaço vai entrar no hospital, mas não é para o médico ir tomar cafezinho quando ele estiver ali, não. O palhaço vai entrar no hospital, mas para o médico continuar ali interagindo com ele também, né? Um espaço de fato, interação interdisciplinar. Fiquei indignada. Como é que pode aquela menina estar dormindo ali há 27 anos e agora não tem mais nada? O que é isso? Fui tirar satisfação com a enfermeira. Ah, você não soube? Ela foi embora. Mas ela deixou um bilhete aqui pra você. Um bilhete? Esse nome, Cuidado Frágil, ele veio a partir de uma pesquisa que a gente fez sobre o nosso trabalho, que é trazer situações que a gente vive nesse ambiente de vulnerabilidade que é o hospital, trazer histórias, situações, e não só no nosso trabalho no hospital, mas como nosso trabalho como artista, palhaço, vivendo nesse mundo, fazer graça nesse mundo, com a fragilidade disso, né? Onde está cada pontinho desses de vulnerabilidade e fragilidade para a gente transformar em algo artístico, em cena, em um número, em trazer a comicidade nisso. Por que Cuidado Frágil? É porque esse espetáculo a gente quis trabalhar justamente sobre essas fragilidades, sobre essas questões que atravessam os palhaços que estão atuando no ambiente hospitalar, né? Então são essas delicadezas, esses momentos, essas fragilidades que a gente
vivenciou e continua vivenciando enquanto atua no hospital. Quando a gente pensou nesse espetáculo, a gente estava pensando justamente nessas fragilidades nossas também, como palhaços. E a gente começou a desenvolver pensando nas nossas fragilidades, e aí a gente começou contando histórias nossas de vida. E aí nessa nova montagem que a gente começou a fazer em 2023, e aí a gente voltou a fazer para comemorar os 27 anos. Aí a gente quis repensar essas fragilidades e jogar mais para o nosso palhaço mesmo. Quais eram as fragilidades dos nossos palhaços ali no hospital, né? Você lidar com uma criança mais difícil, que arranca o seu nariz, ou você lidar com o equilíbrio entre morte e vida, como é que é isso, como é que você lida sem se sensibilizar, sem se paralisar no jogo. A gente começou a pensar por aí também. Gostaria de dizer que ouvi todos os bons dias que você me deu. Não esqueça de mandar um beijo também para Antônio, Carlos, Groselha, Maria, Capota, Farofa, Inocente, Grace, Mel, Serenato, Carlota e Vitória Regia, Almofadinha, Travolta, Chupim, Julieta e Chantilly, Reticente, Ritalina, Baqueta, Sabuque e Arame. São tantos nomes que eu gostava tanto de escutar. São tantos nomes que sempre acharam que um dia eu ia contar. Aurélia, Wonderful, Fala Laura, Dagoberto e Baixinha, Carlinha, Etiqueta, Base Viola, Capricho, Arlindo, Ovelha. Estou fazendo as contas aqui, nesses 27 anos, em torno de 85, 90 palhaços e palhaças formadas. Não parece muito se você pensar no número, mas assim, é uma formação tão específica e tão difícil, né? E se você pensar que desses 85, 90, em torno de 30, 40% estão no mercado profissional trabalhando com palhaçada em hospital, ou fundaram seus próprios institutos, ou estão em organizações não governamentais em outros estados ou em outro país, né? A gente tem uma egressa da Enfermaria do Riso, por exemplo, trabalhando em Portugal, 2 egressos. A gente foi contemplado, o programa Enfermaria do Riso, com o Prêmio Shell de Teatro desse ano, na categoria Energia que Vem da Gente, um prêmio muito importante para o teatro do Brasil, no Brasil, o que nos honrou muito, né? E eu tenho repetido e pensado muito sobre isso, né, que na verdade esse prêmio ele não é apenas do programa Enfermaria do Riso, ele é um prêmio que eu considero para a Universidade Pública Federal, é um prêmio para a nossa escola de teatro, contempla os outros projetos de pesquisa também, porque os outros projetos de extensão, os outros projetos de ensino, né, dos professores que constroem todo dia esse espaço público de formação, de educação, de excelência, com qualidade, com acesso para todos, né? Assim, então, o prêmio é muito importante porque coloca a universidade pública, né, também na rota desse reconhecimento, que é importante. A gente precisa ainda de muito reconhecimento, né, para conseguir as coisas todas que ela necessita.